Eu vou falar a vocês brevemente, começo falando como historiador, ou seja, do ponto que nós estamos, e isto tem como objetivo situar onde eu quero chegar da metade em diante. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, escreveu em dezenas de livros o conceito mundo líquido. Este conceito foi utilizado largamente na sua bibliografia para falar de um mundo sem forma, de um mundo de transição, de um mundo passageiro, um mundo onde não existem certezas muito definidas, um mundo onde bem e mal e valores ou outras questões são muito mais plásticas do que eram no passado. Primeiro passo deste mundo líquido é a existência de globalização. Tudo era mais limitado em função de um muito menor contato, muito maior limitação, tanto de mercado quanto de ideias. A marca deste mundo líquido é o individualismo quase autista que as pessoas têm. As pessoas se encontram falando ao celular, as pessoas não se ouvem mais, as pessoas não escutam mais a ninguém, porque interessa apenas o individualismo. Se eu disser a qualquer uma das pessoas, particularmente as mulheres, a informação, o meu filho mais velho tem 17, eu vou ouvir o quê? Ah, o meu tem 15, o meu tem 16, o meu tem 12, eu não tenho filho. Mas morra, eu não perguntei isso. Em função deste mundo líquido não ser um mundo trágico, mas um mundo individual e de busca de felicidade, o Facebook, por exemplo, e outros são registros de felicidade total. Todas as pessoas são absolutamente felizes. Todas comunicam sua felicidade intensa, total, absoluta, em fotos maravilhosas. Todas as famílias são invejáveis e ninguém posta a frase brochei, por exemplo. Ninguém posta. Todo mundo absolutamente põe a felicidade como paradigma. Coisas do passado, muito recente. Eu tenho 51 anos e isto já pertence ao meu passado. Imagina alguém que tem 18. Escrever cartas, postar uma carta, lamber um selo. Essa plateia tem gente que lambeu muito no passado e há pessoas que nunca lamberam um selo. Os mais jovens anotem algumas palavras que o tio vai falar. Esta plateia pode ser dividida entre pessoas que, como eu, têm na cabeça o mantra ASDFG, cedilha LKJH. Eu sou professor há 32 anos e metade deste tempo eu rodei provas a álcool pela manhã. Eu estou introduzindo um tema muito importante. Eu tenho muitas habilidades, como datilografar, como rodar provas no mimeógrafo, que são absolutamente inúteis. Não servem para nada. Eu sei discar números em aparelhos. Eu sei fazer lâminas de retroprojetor. Aliás, eu fiz muitas, milhares, num retroprojetor. Eu sei procurar numa enciclopédia. Eu sei ordem alfabética. Eu sei copiar um artigo da Barça. Este mundo que me formou é um mundo absolutamente obsoleto. E esta é a novidade. A novidade do mundo líquido é que uma geração não se comunica mais tecnicamente com a outra. Eu vou trocar o celular e o vendedor me diz no shopping: este novo celular filma e fotografa ao mesmo tempo. E eu digo a ele: cite uma ocasião em que eu vou usar esse recurso. Filmar e fotografar ao mesmo tempo. E ele não sabe me explicar, mas o fato de ser uma novidade deve tornar desejável o objeto, porque o vendedor é o vendedor de um mundo líquido. Dissolvemos as fronteiras, nós relativizamos valores e trabalhamos com incerteza. Minha avó, imigrante alemã do Rio Grande do Sul, tinha certezas absolutas de tudo. O que era uma boa carreira, Petrobras e Banco do Brasil. Ela tinha certeza o que era um bom casamento. Minha avó tinha certeza. E eu conto um exemplo, quando eu voltei de um estudo no México, disse a minha avó: vó, no México eles comem abacate com sal e pimenta. E minha avó disse: isso dá diarreia. E eu comentei com ela: vó, o Brasil é o único país do planeta Terra que come abacate com açúcar. Todos os outros comem com sal. Minha avó parou e pensou: então o mundo não sabe que dá diarreia, meu neto. Não importa o que eu dissesse a ela, ela era correta. Então, minha avó tinha certezas. Minha avó, minha mãe e meu pai acreditavam que a educação era feita com princípios, inclusive com violência física. Apanhei como cachorro de rua, porque eles achavam que criança era chantilly, batendo cresce. Quanto mais bater, mais cresce. Não existia trauma naquela época. O trauma infantil foi inventado depois, em algum congresso pedagógico. A gente apanhava sem problema e na hora, não tinha trauma, né? Essas transformações foram tão dinâmicas que nós perdemos as referências. Essa perda de referências leva muita gente a confundir o fim de um mundo com o fim do mundo.
E essas duas preposições fazem toda a diferença. Quanto mais velho eu for, mais eu vou usar o sentimento de fim do mundo. Porque quando eu nasci, não havia máquina elétrica. Eu sou um homem de outro mundo. Agora eu fui aos Estados Unidos para um projeto com escolas e descobri que as crianças da Nova Inglaterra são alfabetizadas em tablet e não dominam mais a caneta. E eu disse à professora, que era admirável essa ruptura, e uma colega minha disse, mas como é que elas vão fazer quando não tiverem tablet? E a professora, muito inteligente no ensino fundamental americano, diz, como a senhora quando não tem caneta, não escreve. Sem instrumento de escrita ninguém escreve. Ou a caneta ou o tablet. Única vantagem é que se eu cair numa ilha, eu sei escrever na praia SOS. E essa criança vai ficar com o tablet tentando um sinal. Mas a hipótese de a gente cair junto numa ilha é pequena, A dependência tecnológica é total. Como eu digo aos meus alunos, a minha geração queria derrubar o sistema. E eles, se cai o sistema, eles não podem fazer mais nada, né? Sem sistema, eles não sabem o que fazer. Não tem internet, não tem trabalho. A comunicação deve ser no mundo líquido muito rápido. A linguagem está se tornando semita, ou seja, sem vogais, como o hebraico e o árabe. Estamos eliminando as vogais. Como vossa mercê no 19 se tornou você, você se tornou VC, em breve será pelo... Quanto mais dinâmica é a base tecnológica, mais a dinâmica é também a linguagem. Nós não temos mais certeza de praticamente nada. Somos a geração do descartável. Eu posso saber a idade de pessoas se elas guardam a embalagem de presente, por exemplo. Quem guarda a embalagem de presente, além de mulher, é mais velha. Somos uma geração em que uma das mais tradicionais expressões humanas, que é a religião, foi substituída pelo esoterismo, pela prática mágica, de pessoas que substituíram o sistema teológico unificador do mundo por práticas mágicas. Exemplo, vista uma cueca amarela para obter dinheiro no ano novo, ou vermelha para obter amor. Quer dizer, quem é a pessoa que, vestida de branco no ano novo, com cueca vermelha, vai obter amor com isso? Aqui vem um erro comum, desde administrações até a sociedade em geral. Tudo que é velho é ruim, tudo que é novo é bom. Nem tudo que é velho é ruim e nem tudo que é novo é bom. Na verdade, nada é em si. As coisas velhas podem ser boas e as coisas novas podem ser boas também. O poder das mãos dos mais velhos passou para os mais jovens, porque pela primeira vez na história humana, a tecnologia está nas mãos dos mais jovens. Todas as tecnologias que eu identifiquei nos primeiros minutos desta fala são tecnologias de velho. O fato de que eu compro um celular novo e quebro a cabeça semanas até poder usá-lo, e meu sobrinho de 12 anos olha, que ele já sabe, tudo é sinal de que há um gap geracional, visível naquele segundo de dúvida que os mais velhos têm antes de entrar numa escada rolante. É um sinal de idade. Quem é mais velho olha para a escada rolante e fica mirando o primeiro degrau e de repente pisa no primeiro degrau. Um novo sentimento de intimidade desse mundo líquido. Viver não é mais viver, é compartilhar o que eu vivi. Transmitir é sentir, registrar é o objetivo. Não é mais viver, é transmitir o que eu vivi. As pessoas registram mais do que vivem. Nós aceleramos o choque cultural sem mudar a frase básica do filósofo inglês do século XVI, conhecimento é poder. E como fica a liderança, nosso foco nisso? O líder sempre foi tratado romanticamente como uma pessoa que dirigia as mudanças. Só que as mudanças estão mais rápidas do que os líderes. Todo líder é, por definição, datado, porque a mudança é muito mais rápida do que ele. A liderança incluía um saber técnico, ser líder era quem sabia mais, incluía um saber político pessoal, incluía intuição e esta palavra dificílima de definir, que se chama carisma. Eu defino apenas como oxigênio, é invisível, mas sua ausência é percebida imediatamente. Em filosofia e em psicologia, alguém achar que eu penso e acontece é próprio de crianças e esquizofrênicos. Só crianças e esquizofrênicos acham isso, que se eu pensar, acontece. Eu tenho vontade de convidar uma autora famosa de autoajuda, autora do Segredo, e levá-la a um prédio alto e empurrá-la. Agora pensa que você pode voar, mas pensa firme, pensa decididamente, que aí você vai conseguir. Nem sempre o que eu penso acontece. O que produz, ou pode produzir, é a ação e não o pensamento. Mas também eu não sou totalmente escravo das coisas que acontecem. Exatamente o que no século XVI Maquiavel dizia no Príncipe: todos os líderes são uma conjugação de fortuna, fatos aleatórios, com virtude,
capacidade técnica das pessoas de terem habilidade. Não há nada que eu possa fazer que prevê o futuro. O futuro é inalcançável para todos nós. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer. Eu não posso prever isso. As ideias de sorte, de azar, destino, Deus, karma, empreendedorismo são respostas históricas. Sociedades fatalistas como a medieval, sociedades fatalistas como a indiana religiosa, acreditam que todas essas questões são absolutamente controláveis pelo destino prévio. Sociedades capitalistas liberais acreditam na força do indivíduo. Os novos valores incluem questões que não eram trabalhadas antes. Ser proativo no sentido de ser antecipador de questões, de propor, ser criativo. As empresas pedem para a gente desenvolver empreendedorismo. Ora, uma pessoa empreendedora, a primeira coisa que ela faz é sair da empresa. As pessoas confundem fidelidade à empresa com empreendedorismo. Na verdade, elas querem que a gente ensine as pessoas a serem mais fiéis à empresa do que empreendedores. Os grandes empreendedores são autônomos e não seguem nada que seja muito tradicional. Saber ouvir é fundamental porque ninguém mais ouve. Há gente que acha que ser líder é estudar muitos cases. Quem estuda muitos cases torna-se dominador de cases, porque os cases nunca se repetem. É muito difícil liderar hoje, no mundo líquido. Tal como o demônio, ele é muito sedutor. Satanás não nos seduz, segundo a tradição teológica católica, pelo mal, seduz pelo bem. O chefe é um exemplo indireto. O chefe precisa ser o primeiro exemplo de tudo. Conhecimento continua sendo poder. Mas é preciso dizer aos subordinados, aos colegas, aos superiores, que o que era certo em 1600 continua certo em 2014. Que roubar continua errado em qualquer época, porque ele inviabiliza a vida social. Não porque exista, como as freiras do meu colégio botaram no banheiro a frase Deus te vê. Eu conversei com os manifestantes na Paulista, porque eu passava e vi um cartaz a favor da ditadura, e eu, professor, me dei ao trabalho de conversar com essa pessoa. E disse a ele, você está se manifestando a sua indignação, que é o seu direito. Está defendendo a volta à ditadura, está botando a sua ideia, você está trazendo a sua contestação e você está pedindo um sistema onde você não possa colocar a sua ideia, nem trazer a sua contestação. Como é possível essa contradição? Você está pedindo por um governo que cale a sua boca, abrindo a sua boca. Se você é a favor de calar a boca, comece agora calando. E não espere para o governo seguinte. É difícil dizer isso para as pessoas. Os jovens não viveram a ditadura, eu sou um pouco mais compreensivo como professor com os jovens. É muito mais difícil ser líder hoje, é muito mais complicado, envolve muito mais habilidade e apesar de ser alguém que escuta os outros, é alguém que tem que ter uma ideia clara e faz muita diferença ter ideias claras e implementá-las. A liderança funciona um pouco como cistite, vai pingando, lentamente. Não é de uma vez só. E depois de muito tempo ela funciona. Eu já consolei muita gente em reunião que se desespera com essa lentidão. Somos lentos. A humanidade é lenta. E produzir uma mudança é também muito lento. Quando eu reclamo que o líder não me ouve, que ele é muito vaidoso, psicanaliticamente ele pode também estar mexendo com a minha vaidade. Como ele não me ouve? Ou seja, são dois orgulhos se enfrentando. Diante de um chefe, lembre, em primeiro lugar, como dizem os taxistas, tudo é passageiro. Uma vez reclamando a um colega, eu disse, eu estou muito sobrecarregado, sou chefe, tem muita coisa. E ele disse, olha, Leandro, todo mundo enche o saco. Todo mundo enche o saco. Família enche o saco, vizinho enche o saco, cunhado nasceu para encher o saco. Chefe enche o saco e paga, chefe é bom. Eu tenho gente que me perturba e tira dinheiro da minha carteira. O chefe me perturba e põe dinheiro na minha carteira. E não se esqueça que chefe é uma perturbação que você deixa de ter ao fim do dia. Nem todo mundo que é autoritário é incompetente. E nem todo mundo que é simpático é competente. Aliás, com frequência o simpático é tapado. Com frequência o simpático é limitado. E com frequência a pessoa dura é mais eficaz. Orgulho é a coisa mais universal do planeta Terra. Até as pessoas depressivas são orgulhosas. Ninguém me entende. Tem 7 bilhões de pessoas no planeta. Ninguém me entende. A raiva que eu sinto de alguém é uma raiva que revela muito quem eu sou. Quando eu aponto um dedo para alguém, diz o mestre Tomás de Kempis no século XV, tem 3 dedos apontados para mim. Há coisas inaceitáveis. Há defeitos insuperáveis. Racismo é um deles. Violência física é insuperável.
racismo é insuperável, estupro é insuperável. O resto negocia, o resto é só narciso, o resto é só orgulho das pessoas.